Olá, nós explicamos no último vídeo como é que funciona o processamento documento a documento. Quando você está fazendo consulta OR, como o BM25, o vetorial e o Language Model. Agora nós vamos falar do método WEnt, que melhorou o processamento do OR, porque incluiu essa informação a mais aqui, que é o max score de cada lista invertida. Lembrando aqui que nos exemplinhos que eu estava dando, eu estou usando direto o número que está aqui dentro, a frequência, como score. Mas na prática, aqui dentro tem uma frequência, você tem que fazer uma conta para obter o score. Então, na verdade, na prática, toda vez que eu ia testar ali atrás, ver se esse cara passa daqui, do score que está aqui, o score está aqui é uma conta calculada com o BM25, com o vetorial, uma coisa assim, e eu preciso pegar essa frequência, decodificar, fazer a conta para depois decidir se entra ou não aqui o resultado. Então tem um processamento, uma leitura dos dados, descompressão dos blocos comprimidos e um processamento. O objetivo do WEnt é diminuir esse trabalho. Então como é que ele fez isso? Ele guarda aqui para cada lista invertida qual é o maior score existente dentro da lista invertida toda. Para quê? Durante o processamento, no começo, os scores aqui dentro do heap são baixos, mas com o passar do tempo, o limiar de corte aqui vai subindo. Então, por exemplo, tem um momento em que ele vai passar do max score, por exemplo, que aqui é 2, né? Vai passar de 2. O menor cara daqui do resultado vai ter um score maior que 2. Digamos que 2,2, alguma coisa assim. A partir daí, toda vez que eu cair num cenário em que o meu elemento aqui escolhido para ser processado, que a gente chama de pivô, né? Naquela ordenação das listas. O menor tiver aqui nessa lista invertida, que tem max score menor do que o limiar, então toda vez que o menor tiver aqui, quer dizer que eu estou naquela situação que só essa lista invertida tem o documento, as outras não tem, e como essa aqui não consegue passar do limiar de corte, eu nem preciso saber qual é o score que está aqui dentro do item. Então eu não preciso descomprimir a frequência, não preciso calcular o score para chegar aqui. E com isso eu poupo processamento. Mais do que isso, como esse aqui não pode ser o pivô, eu vou escolher um pivô mais para frente. Vou colocar um exemplo aqui com valores, né, que talvez fique melhor. Então pensa nessa situação. Eu tenho 2 aqui, eu vou fazer uma conta se eu quiser saber o score que tem aqui no 17, que é 2 aqui, mas a gente normalmente não viu ainda. Eu coloquei as listas, tá? Deu 17, 20 e 20, eu não sei esses scores inicialmente. Eu só vou obter se eu descomprimir e fizer uma conta com a frequência obtida para poder ter o score. No nosso exemplo aqui eu estou todo o tempo mostrando o score, mas ele exige uma descompressão e um processamento. Então eu estou com as listas invertidas apontando para esses 3 elementos. O vermelhinho aqui eu chamo de pivô, pelo menos o pivô tentativo. Só que quando eu olhar aqui, ó, ele é o menor de todos, então esse documento 17 eu já sei que só tem nessa lista aqui de baixo. Aí eu vou olhar, ó, qual é o max score dela, é 2. Qual é o limiar atual, é 4. Então o 17 não tem chance de entrar. Note que mesmo que eu não soubesse quanto tem aqui, eu já sei que não passa de 2, porque o max score aqui é 2. Aí vamos lá. Ele, então, não poderia escolher o 17 como candidato para entrar no resultado. Ele vai verificar se o 20 é candidato. Na hora que ele acha o 20 pode ser candidato. Por quê? Se o 20 tiver o max score dessa lista, mais o max score dessa outra, que pode ter o 20, dá 5. E 5 passa de 4. Nessa hora, eu pego e mando essa lista passar para o 20. Se existir o 20, ele vai parar aqui no 20. E nós vamos ter duas listas, com 2 entradas do documento 20, para aí sim calcular os scores delas e ver se passa. Porque o max score
é 5 aqui, se eu somar das duas. Mas pode ser que o documento 20 tenha, por exemplo, aqui um peso 2 e aqui um peso 1, quando eu fizer as contas, descomprimir tudo, se ele existir aqui nessa outra lista, aí não vai dar 4 e ele vai ser descartado do mesmo jeito. E aí eu vou passar para o próximo pivô a partir daí. Então notem, se chegar num ponto, por exemplo, que o limiar de corte aqui for 5, 3 mais 2 é 5, não vai ter mais nenhum documento que tenha só 2 palavras, se você olhar aqui, que vai ser considerado como candidato para entrar na resposta. Então ele vai passar a operar sempre escolhendo o pivô como o terceiro elemento aqui. Então ele só vai realmente escolher um pivô quando ele estiver nas 3 listas. Se acontecer essa situação que eu estou falando, e a partir daí só documentos que têm todas as palavras é que vão ser considerados. Então, veja bem, a introdução dessa informação de qual é o max score me permite inferir qual é o maior score possível para um item aqui. Eu não preciso descobrir o score, descomprimir os dados, descobrir o score, para descartar o documento mais. Antigamente eu precisava descomprimir, obter o peso para descartar o documento. Agora eu não preciso mais. Agora eu vejo o 17 aqui, sei que ele está nessa lista, sei que o maior score dele é 2 e eu posso descartá-lo. O 20 aqui não dá para saber porque ele é o segundo. Então a soma dos dois deu 5, não dá para saber se ele tem chance ou não. Eu mando esse item e vir para o 20. Se ele passar do 20 é porque o 20 não existe aqui. Aí quando eu reordenar, o 20 vai ser o menor de todos. Maior score é 3. 3 não passa de 4, ele vai ser descartado também. Então notem que eu vou descartar mais rápido as entradas com o WEnd. E com isso eu vou acelerar bastante meu processamento. O WEnd dá um ganho considerável de velocidade em relação ao algoritmo OR tradicional. Esses saltos ocorrem de maneira significativa. Aqui no nosso exemplo de brinquedo você não vai ver não, mas o que acontece na prática é que quando eu faço consultas eu tenho sempre uma lista invertida que é muito maior que as outras e que consequentemente ali o espaçamento entre os documentos é bem pequeno. Então às vezes quando você ordena aqui vê que ela já não tem mais chance porque o maior score dela é baixo. Quanto maior a lista, menor é o IDF dela e menor é o score que ela pode ter, né? Menor é o peso das entradas dela. Então, uma lista muito grande, que tem entradas de peso mais baixo, rapidamente entra numa situação em que o limiar aqui já passa do maior score dela, e aí eu não vou mais ter nenhuma situação em que ela é a única lista que tem um documento, e eu vou ainda ter que analisá-la. Sempre que isso acontecer, eu vou poder dar salto para a próxima, para escolher o pivô na próxima aqui. Então, depois de um tempo, eu passo a escolher o pivô sempre com 2 termos ou mais, depois 3 termos ou mais e assim por diante. E isso acelera muito o processamento de consultas. A pessoa que propôs isso aqui foi o Andrei Broder, em 2003. Ele publicou esse trabalho do WEnd. E trabalho bem interessante porque deu um impacto alto na velocidade de processamento em relação a fazer o processamento de OR tradicional, documento a documento, que existia até então, que já dava saltos e tudo, mas não eram tão significativos. Aí, inspirado no WEnd, o Jing e o Thorsten Sewell, né, lá da Universidade de Nova York, são 2 professores da Universidade de Nova York, eles propuseram o BMW, Block Max Wend. Basicamente, o que eles fizeram? Eles introduziram mais uma informação para eu aproximar os scores máximos que alguém pode ter dentro das listas. O WEnd, introduziu a informação de score máximo na lista invertida toda. E o Block Max Wend introduziu a informação de score máximo aqui dentro nas skip lists. Lembra que eu falei que as skip lists podiam ser usadas para ajudar no descarte? Essa é uma informação que eles colocaram na skip list.
Isso inchou as skip list, colocou mais informação nelas. Mas o que acontece agora? Agora eu consigo descartar uma entrada pelo max score. Então, assim, se o max score não é suficiente para colocar alguém dessa lista aqui no resultado, eu posso descartar a entrada só pelo max score. Se passar no max score, eu posso pegar o bloco onde eu estou naquele momento na lista e olhar o max score do bloco. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu estou numa situação em que um documento só ocorre nessa lista aqui de cima e eu estou nesse bloco aqui para acessar. Eu estou em algum documento que eu sei que está dentro desse bloco. Notem que eu não necessariamente descomprimir a frequência desse documento, desse bloco aqui. Posso não ter descomprimido nenhuma vez. Inclusive eu posso ter movido a lista para cá e não ter ainda feito nada além de descomprimir os documentos. Aí olha só, eu sei que tem um documento que só está nessa lista e aí, digamos que eu saiba que o limiar de corte é 3 atualmente. Aí o max score dela é 4.1. Pelo WEng, o documento que está aqui pode ainda ser um candidato à resposta. Só que, bom, o max score é 4.1, mas depois que eu olhei o max score e vi ainda tem chance, eu posso pensar assim, que bloco que esse documento está? Está nesse aqui, né? Qual é o maior score dentro desse bloco? O maior score dentro do bloco, na grande maioria das vezes, vai ser bem menor do que o max score global. E é o caso aqui, olha, é menor, é 2.6. Aí eu vou dizer, opa, se só essa lista tem o documento e o maior score que esse documento pode ter nessa lista é 2.6, porque ele está aqui nesse bloco, então, e o meu limiar, né, no meu exemplo, é 3, então ele pode ser descartado. Então notem que o bloco maxwend, ele trouxe essa informação de maior score do bloco, ao invés de só usar o maior score da lista invertida toda, e ele pode fazer essa checagem a mais antes de descomprimir as frequências para descartar uma entrada. Tá? Então ele tem essa coisa de poder descartar entradas de maneira mais forte do que o WEng, porque ele tem mais informação e uma informação mais aproximada, né, do score que um documento pode obter num processamento. Então esse ajuste aqui ficou mais apertado o limiar de estimativa, né, do maior score. Ao invés de ter maior score global, também tem o maior score do bloco. E com isso o BMW ganha velocidade em relação ao WEng. Então você tem uma escadinha de ganho de velocidade. Primeiro o naive, documento a documento, aí vem o WEng, ganha velocidade, e vem o BMW, ganha velocidade em cima do WEng. Para vocês terem uma ideia de tempo, o Andy Broder escreveu o WEng em 2003 e o Jing e o Sewell, eles escreveram esse paper do BMW em 2011. A título de curiosidade, o BMW é o algoritmo de processamento de consultas implementado hoje no Elasticsearch. É o BMW, que é um algoritmo de 2011. O Jing e o Sewell fizeram uma melhoria no BMW em 2013, onde eles estudaram otimizações para o BMW trabalhar com blocos de tamanho variável. Mas a versão que está no Elasticsearch é com blocos de tamanho fixo, então é o método que está publicado em 2011. Demorou ali cerca de 6 anos, né, para Elasticsearch incorporar essa ideia de BMW no software deles. Bom, agora eu tenho várias possibilidades que eu tenho que olhar quando eu estou processando consulta no BMW. Primeiro é o seguinte, né, o processamento é feito até que não tenha nenhum documento mais que é candidato a entrar na resposta. Se isso acontecer, eu não posso mais melhorar a score, eu paro. Isso geralmente acontece só no final, quando eu terminar de passar em todas as listas. Agora, se tiver um pivô, quer dizer, se tiver um elemento que é candidato ainda a resultado, né, eu vou fazer a soma dos max scores deles. Né? Então, ó, primeiro eu olho, por exemplo, suponha que eu tenho uma situação em que o meu pivô foi escolhido
como a segunda lista. E eu tenho a menor das listas está aqui, a segunda está aqui. Então esse termo aqui poderia estar nos dois documentos. Aí eu vou perguntar, tem chance? Se ele pode estar nos dois documentos, ó, o maior score dele aqui seria 2.6, aqui seria 4.1, eu ia somar e vou ver. Isso aqui passa. Se somados, eles passam do limiar para serem candidatos a estar no resultado? Se passarem, que eu comparei aqui a soma dos max scores, se passou nesse teste, aí eu ainda vou ver o segundo teste mais apertado antes de comprimir. A soma dos block max scores é maior que o limiar? Se for, aí eu vou substituindo o block max score pelo score real aos poucos, porque ó, se tem dois documentos que eu estou querendo ver, eu primeiro fiz uma estimativa, somando o block max score. Se tem duas entradas de lista, né, que eu vou processar para um documento, né, não dois documentos. Aí primeiro eu vou somar aqui o block max score aqui e o block max score aqui e vou ter uma estimativa de máximo que esse termo pode ter de similaridade. Aí, se ele ainda passa e tem chance, eu vou pegar e vou processar um dos blocos, vou descomprimir a frequência, fazer a conta da contribuição de score dessa entrada aqui e vou somar com o max score que está ali. Tá? Então, eu vou somar com o max score que está ali esse número aqui de score real, já que eu obtive aqui. Os dois somados vão me dar um novo limiar para esse documento e eu vou perguntar se ele ainda tem chance de estar na resposta. Se tiver, aí agora eu vou para o último passo. Eu vou descomprimir também as frequências dessa lista aqui, calcular o score dele. Aí eu vou ter calculado o score aqui e aqui, nos dois casos. Vou ter o score real daquele documento e vou verificar se ele passa no teste para entrar no Stop Car. Se ele passar, ele entra, se não, ele é descartado. Se ele for descartado, aí eu mando seguir para uma posição adiante desse documento que eu olhei. Então, por exemplo, se eu estou no documento 20, eu mando ir as listas irem para o 21. Quando eu mando ir para o 21, elas vão não necessariamente para o documento 21, elas vão pegar o próximo, mais próximo de 21 na lista. Então, por exemplo, se essa lista aqui estava no bloco, na posição 20 aqui, no documento 20, e eu mandei para o 21 e o próximo é 600, então ela vai ficar setada com 600. A daqui, se está no 20 e o próximo é o 25, quando eu mandei para o 21, ele vai na verdade para o 25. Então, é isso que faz. Então, quando eu mando ir para documento mais um, nesse caso aí, na verdade ele vai para o mais próximo depois desse número que eu mandei. Então, o resumão aqui é que com esses testes, o BMW, ele tenta ser mais restritivo antes de tentar descomprimir de fato a frequência com que uma palavra apareceu num documento, para depois calcular o peso, para depois testar se esse score entra no limiar ou não. Ele só vai fazer isso depois de passar nos testes de Max Score, que é o mesmo teste do WENT, e no teste de Block Max Score, que é o novo teste que ele propôs. O que eles ganharam com isso? Eles ganharam mais saltos na lista invertida durante o processamento e mais velocidade. Então vamos ver aqui umas situações prontas sobre o BMW. O documento 20 tem soma dos max scores 11. Aqui, ó, o documento 20. O documento 20 é um candidato para entrar. Ele tem soma dos max score 11 aqui, ó. E acontece que 11 passa do meu limiar de poda. Então o documento 20 é um candidato ainda viável para estar no resultado. Então ele tem chance de entrar. Numerando as listas de 0 a 2, de baixo para cima, né, de 0 a 0, 1, 2, né, o pivô é a lista 1, então, o que tem o 20 aqui. Aí, ainda nessa situação, vamos olhar o Block Max Score agora. Aí suponha que quando eu for olhar lá o Block Max Score, eu vou obter esses dados aqui, ó, que o 20, o bloco onde está o 20, o maior score lá é 6. E o bloco onde está
o outro 20 aqui, né, onde o 20 estaria aqui nessa lista, tem maior valor 3, certo? Aí, o que eu vou fazer? Nesse exemplo aqui, eu estou até dizendo que ele está no mesmo bloco do 17, essa informação aqui, last 50, quer dizer que aqui vai até o 50 esse bloco. Não desenho o bloco aqui, mas basicamente o que eu fiz foi, eu inspecionei o bloco max score do 20 aqui e do 20 aqui na outra lista. Nota que se nessa hora aqui na verdade tivesse um número grande, por exemplo 5.000, e aqui tivesse um pequenininho, 17, e essa lista aqui fosse muito cheia de ocorrências, eu vou fazer um movimento que a gente chama de soft moving, eu vou mover só dentro dos blocos aqui das skip lists dessa lista aqui de baixo para achar qual é o bloco onde tem o documento que eu estou olhando. Nesse caso aqui do exemplo, do nosso exemplo de brinquedo, eu estou dizendo que ele está no mesmo bloco onde estava o 17, então ele não vai nem andar. Mas pode ser que ele ande muito aqui nas skip lists para achar o bloco onde está o documento pivô. Nesse caso aqui é o 20. O pivô podia ser 10 milhões, por exemplo, e aqui eu poderia ter que andar em vários blocos nas skip lists até chegar no intervalo que tem o documento 10 milhões. Isso é um movimento que eu tenho com o BMW muito bacana. Eu posso andar só nas skip lists, aí chegar lá, e ainda aconteceu uma coisa, quando eu chego lá, eu somo os dois, e o max score deles, nesse caso aqui, passou do limiar de corte. Mas se não passasse, poderia descartar o documento que eu estou analisando sem ter entrado aqui nas listas, etc. E já poderia mandar passar para o próximo depois do 20, tanto aqui quanto aqui, nessa outra lista, né? Para obter os novos valores e realinhar e descobrir que é o mesmo de todos, repetir o invariante, né, do algoritmo de processamento de consulta documento a documento que a gente viu em mais detalhes no outro vídeo. Mas olha só, nesse exemplo a soma dos bloco max score também passou do limiar. Aí eu vou descer mais um nível no meu processamento de consulta, né? Começar a calcular o score. Aí eu vou começar a calcular o score e eu vou começar por uma das duas listas, calcular o score real para substituir ou 3, que está aqui, ou 6. O que aconteceria quando eu começo a calcular os scores reais, eu calculo de uma das entradas aqui, pode ser do 20 aqui dentro, aí digamos que ao invés de 3, o score real dele aqui seja 2. Se for 2, 2 mais 6 dá 8, opa, ainda tem chance, não tem mais chance, só empata com esse cara, aí eu descarto. Então eu não chegaria a processar tudo. Suponha que ao invés disso, eu decodifico aqui e deu sorte dele ser o maior de todos, deu 3. Aí 3 mais 6 é 9, ele ainda tem chance. Aí eu vou decodificar para saber o peso dele aqui nessa lista, digamos que deu 2. Aí 3 mais 2 deu 5, não passa e eu descarto. Esse é o pior cenário, porque eu testei max score, testei bloco max score dos dois, aí somei e ainda passou no limiar. Aí eu decodifiquei um lado e ainda conseguiu passar no limiar, porque deu azar de ser o max score de novo. Aí eu fui fazer a última decodificação, calcular o último score, fui exigir de fato, vamos por assim, completamente, como se não tivesse nenhum mecanismo de poda mais. Calculei o score do documento, do pivô 20, e vi que ele não tem chance. Aí só nessa hora eu posso descartar. Ou ainda, vi que ele tinha condição de passar, passou aqui, e ele entra na resposta. Se ele entrar na resposta, ele substituiu o documento menor aqui, que é o 9, eu reordeno meu heap e movo os ponteiros para a próxima entrada. Essa próxima entrada é um documento a mais além deles, né, do 20 e do 20 que tiver aqui. Então eu tenho várias situações aqui de perguntas que o BMW vai fazer. Eu coloquei aqui no slide, né, por exemplo, a soma do bloco mais score passa do limiar? Sim,
tenta calcular os scores trocando o bloco max score de cada termo e verificando se ainda passa no teste. Ele vai fazer isso, se não, passa para o menor DOC que não ocorra em nenhum dos blocos correntes que participam. Esse aqui é um detalhe interessante. Ó. Nesse caso, imagina só, eu falei nessa primeira situação que a soma aqui deu 9 e passa. Tudo bem. Mas se acontecesse da soma não dá 9, dá 7, aí não passa, não tem chance de entrar. Essa é a nossa situação. Nessa situação, não só eu sei que o 20 não está, mas eu sei que todos os documentos até o 40 não estão mais na resposta. Por quê? Porque esse bloco aqui vai até o 40 e esse aqui vai até o 50. O menor deles é o 40, então todo mundo aqui está no mesmo bloco do documento 20 e tem no máximo 6, e está no mesmo bloco do documento 20 que estaria aqui e tem no máximo 3. Se não passou, né, do limiar aqui, se no exemplo não passou, ou se fosse aqui 4 e 3 daria 7, essa soma deles está no máximo 7. Então, ninguém antes do documento 40 estaria com chance de entrar na resposta. Então, ao invés de dizer passe para o próximo depois do 20, eu já posso passar para o próximo depois do 40. Eu posso passar para o leste desse bloco aqui. Por que eu não posso passar para o próximo depois do 50? Porque o 50 já está no outro bloco aqui nessa lista, então eu não posso estimar o peso dele por essa soma aqui, já tem outra soma. Então eu posso mandar essa lista aqui para o 40 em diante e essa também para o 40 em diante. E dá para ver que o algoritmo BMW me traz mais situações de salto, mais facilidade de salto do que o WEND, e isso em muitos cenários gera ganho de velocidade para o BMW em relação ao WEND. Então o WEND mostrou-se mais rápido do que o BMW. Existe também uma ideia citada pelos autores que não funcionou bem, que ele chama de MBMW, lá no mesmo paper, que foi basicamente, a ideia era decompor as listas invertidas dos termos em camadas, que na verdade virariam múltiplas listas invertidas. Então o que ele faz? Ele pega um termo qualquer, uma palavra como, por exemplo, direito. Aí eu teria normalmente só uma lista invertida para direito, que eu chamo de camada 1 e pronto, né? Aí, no algoritmo MBMW, ele vai dividir a lista de direito em duas camadas e vão virar duas listas invertidas, é o direito 1 e o direito 2. No direito 1, você vai colocar só os valores mais altos, né, da lista invertida. E com isso você vai ter pesos mais altos no direito 1 e vai ter valores de bloco max score mais altos e tal. Então você fez uma seleção das entradas de maior peso para ficar nessa lista de direito 1. E na lista de direito 2, você fica com as de menor peso. O que vai acontecer com isso? O termo direito 1 vai antecipar no processamento deles a entrada de maior peso para o resultado, e eles esperavam com isso dar um bom ganho de velocidade. Mas os experimentos deles mostraram que não foi muito promissor, deu praticamente a mesma velocidade do algoritmo BMW. Por que isso? Porque quando eles quebraram cada lista invertida em duas, aí o que aconteceu? Se vier uma consulta, direito penal, você vai ter que transformar essa consulta, que é duas palavras fazendo OR, em 4. Direito 1, direito 2, penal 1, penal 2, fazendo um OR de tudo. Qual que é a diferença aí do direito 1 para o direito 2? É a mesma palavra direito, são duas listas invertidas distintas para a mesma palavra. Só muda que a direito 1 tem os X%, né, por exemplo, nos experimentos deles falarem 40% dos pesos mais altos da lista direito. E o direito 2 tem os 60% mais baixos.
Com isso, no processamento de consulta, a lista de direito 1 vai mandar mais, entre aspas, no processamento do que a lista de direito 2 e vai puxar mais saltos, vai antecipar resultados com mais força no score final, e a esperança deles é que com isso eles ganhassem nos saltos e ganhassem velocidade. Só que tem um preço que você paga quando se faz essa quebra, que é uma consulta que tinha 2 termos passou a ter 4. Imagina se eu tivesse uma consulta com 8, passaria a ter 16. Então isso é um problema, porque quando você aumenta a quantidade de termos nesses algoritmos BMW, MBMW, WENT, nota que todo o tempo aqui, a cada passo, por exemplo, eu tenho que ordenar as minhas listas invertidas, mantê-las ordenadas para que elas fiquem da menor para maior. Se você aumenta muito a quantidade de termos, esse custo de manter ordenado pode subir. Né? Então, um cuidado aqui na maneira como você faz essa ordenação é muito importante, inclusive, para determinar a velocidade final dos BMW implementado lá da sua implementação de BMW. Saber ordenar bem. E principalmente se eu tiver mais termos, é o caso do MBMW, ele dobra artificialmente o número de termos da consulta. Esse custo de ficar mantendo a ordem dessas listas aumenta um pouco e isso pode gerar perda de eficiência. Então, no final das contas, quando eles implementaram o MBMW, ele deu ligeiramente melhor do que o BMW, mas não foi algo animador, eles mesmos não recomendaram o uso do método MBMW. Aqui uma tabela com comparações de tempo dos vários métodos, e aqui tem um método que eu não coloquei nos slides, que é o método do Stroman e do Croft. Esse é um método meio híbrido de termo a termo e documento a documento, tá? Que eu acabei não falando dele, já está meio ultrapassado, e assim, tem muito método de processamento de consulta, de vez em quando aí, principalmente entre os anos 2003 e 2015, 16, aí pipocaram vários métodos, várias otimizações do WENT, né, da ideia do WENT, e várias otimizações dos métodos termo a termo também, combinações dele. Então tem uma série aí de uns 20 métodos assim, ao longo desse tempo, e eu acabo não falando de todos. Né? E o SC aqui é um deles. Bom, então olha só, isso aqui é uma tabela do paper do pessoal do BMW, e eles estão comparando. Primeiro, o OR exaustivo. Quem é o OR exaustivo aqui? É o OR sem as otimizações que a gente viu. Esse é o OR que eu falei lá inicialmente na processamento documento a documento. Então você vê aqui uma média de 225. Veja que o OR ele explode bastante em tempo aqui, todas as consultas, né, quando você tem muitos termos. Então a média dele para mais de 5 termos é 646. Isso aqui é uma coisa que tem que acender uma luz amarela para quem para quem trabalha com ambientes como o do Jus Brasil, onde tem muita consulta com muito termo, porque assim, os testes aqui é maior que 5. Então, o pessoal que faz experimentos nessa área, até eu mesmo, pensa assim, uma consulta grande tem 5, 6 vezes. No Jus Brasil, a gente acha consulta com 15, ainda tem as consultas estranhíssimas, com 100 termos. Então, esse cenário é mais desafiador para todos os algoritmos de salto, você pode ver aqui. E aí a gente tem que pensar, talvez, em otimizações especiais para esses cenários. Estamos vendo aqui que o OR exaustivo é muito ruim, por exemplo, para mais de 5 termos. O WEND já melhora muito, cai aqui para 251. Né? O SC, que é o algoritmo do Croft, que é um algoritmo de 2007, que é um termo a termo, bem otimizado lá, cai em relação ao WEND, tá? Então 226 milissegundos para processar a consulta, nesse teste aqui dessa coleção Trek, e você vê o BMW conseguindo chegar à metade do tempo do SC. Mas quando você compara o BMW fazendo o OR, que é o tradicional aqui, para consultas de muito termo, contra um END na consulta de muito tempo, você vê
que é uma diferença absurda, né? A gente está vendo coisa de 8 vezes mais lento, né, o BMW do que o end exaustivo, que a gente chama. É o end no processamento de consultas, documento a documento. É que o end, ele é um super mecanismo de salto, né? Toda vez que eu estou fazendo end, ó, naquele nosso processamento aqui, inicial, termo a termo, vou voltar aqui para a gente ver. Aqui, chegar aqui, peraí. Ó, toda vez que você for selecionar alguém, tiver uma situação dessa, você só vai selecionar quando tiver os 3 com o mesmo número. Se não tiver, você não seleciona. Então, por exemplo, aqui, ó, 17, 20 e 20. Opa, não está os 3 com o mesmo número? Então, está descartado o 20. E automaticamente você não precisa fazer conta nem nada. Ele já está descartado porque ele não está nas 3 listas. E você vai, então, dar saltos maiores fazendo muito menos conta. E isso é uma super otimização. O que o pessoal inventou com BMW, WEnd, é tentar chegar mais perto da velocidade do end, que é um super mecanismo de poda. E aí, para quem é ali da empresa de Brasil, eu conheci lá o cenário e tem consultas longas. Aí você vê, ó, o OR, que é o BMW, é o algoritmo que está no Elasticsearch. Se o Elasticsearch vai fazer OR para consultas maiores, ó, você vê que o OR é muito mais caro do que o end, né? Aqui nesse exemplo, para essa coleção, estamos falando de 114 milissegundos para 15 milissegundos. Se você tiver uma coleção um pouquinho maior, um cenário um pouquinho mais desafiador, você pode já chegar em consultas de 1 segundo para processar, que começa a ser um tempo inaceitável com o BMW, e de repente aí o end exaustivo é muito mais rápido, né? E notem que isso vai piorando essa diferença. Ó. Você vê que o end, quando tem mais palavras, melhor para ele, porque na verdade quando tem mais palavras no end, você está criando um cenário onde ele vai descartar mais documentos. Quanto mais palavras tem no end, mais documentos você descarta. Isso é compensado aí por um overhead de ter que lidar com múltiplas listas, com um número cada vez maior de listas, mas você vê que o salto de tempo no end não vai ser tão brusco entre você fazer consulta com 2 palavras e com mais de 5. Então, ambientes como o do Brasil, que tem consultas longas, o end é muito rápido. Já o BMW, ele é bem mais lento, ó, perde do end. O BMW do Elasticsearch vai ter consultas bem mais lentas quando você for fazer OR. E notem que o desejável em quase toda máquina de busca é que você faça consultas OR e complemente o ranking com outros mecanismos de inteligência, deixando então o OR como um algoritmo que permite que você selecione mais resultados para os algoritmos mais inteligentes refinarem e tal. Essa diferença aqui de tempo também mostra que às vezes vale a pena fazer um end e um OR, né? De repente pode ser um combinado. Você faz primeiro um end, pega os top resultados do end e pode usar como um mecanismo, né, para podar o OR, dizendo assim, olha, agora só traga quem passar do top 10 do end, né? Então, talvez processar uma consulta processando primeiro o end e pegando o limiar de poda do end, você ganhe algum tempo aqui. Mas eu vou contar para vocês uma coisa curiosa. Eu já experimentei uma ideia muito parecida com essa e eu me decepcionei muito. Eu achei assim, parecia dar um salto violento e o ganho é pequeno no tempo do processamento aqui do BMW e acaba que fica meio que inócuo. Você não ganha tanto aqui e você ainda perde que tem que processar o end primeiro, então isso acaba somando os dois, chegando muito perto do tempo do BMW sozinho. Então eu já tentei essa otimização e não foi tão feliz. Aqui uma outra coleção, a Trek 2005, mesmo cenário, ó, o end sai de 6.86, nesse caso até 6.4, e nesse caso até é mais rápido para consultas maiores. Isso pode acontecer. Consultas muito grandes começam a ser tão seletivas que ele descarta todas as entradas muito rápido e não faz quase nenhum processamento. Isso pode acontecer. Você vê aqui o BMW quase 20 vezes mais lento do que o end, o OR 20 vezes mais lento, mas os outros mecanismos de OR muito piores, né? Então é um cenário desafiador o processamento de OR
para coleções onde eu tenho muitos termos, né? E é sempre um desafio. A gente tem que pensar em soluções algorítmicas para fazer o OR ficar rápido com muitos termos, né? Talvez um híbrido entre OR e AND. É um OR que exige, por exemplo, um mínimo de palavras dentro do resultado para você fazer um filtro, né? Talvez uma heurística de processar o AND, e se o AND já dá um certo volume de documentos, você apostar que isso já é um bom ranking e não tentar o OR, né? E se for tentar o OR com um híbrido entre AND e OR, que nem eu falei, pode ser um caminho para lidar com essa situação. Na verdade, eu só comecei a pensar nessa situação de consultas muito longas depois de começar a lidar com o Jus Brasil, conhecer os logs do Jus Brasil. Por isso que interação com empresa é sempre bacana para pesquisador, para perceber oportunidade de pesquisa. Então, assim, dá para pensar em um problema. Eu quero um algoritmo rápido para fazer OR. Agora dá para eu pensar nesse problema como um problema desafiador e importante. Quero um algoritmo para fazer OR quando as consultas têm em média mais de 5 palavras, mais de 10 palavras. O que eu posso fazer? Assim, que alternativas computacionais eu posso ter? Então isso é um desafio para a gente pensar numa solução, porque existe um problema posto, existe uma empresa que precisa dessa solução, então isso é um problema prático do mundo real, e aí já é uma boa motivação, e aí tem que pensar em algoritmos alternativos para isso. Se você tem uma ideia boa, você pode escrever um paper, fazer experimento, e pode também, de quebra, contar para o pessoal da empresa, para eles diminuírem um gap entre o OR e o AND. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é meio que consenso na literatura de que é melhor fazer um OR no processamento de consulta, principalmente se você pensar nesses cenários, tem muitas palavras na consulta, se eu vou fazer AND, vai ficar restritivo pra caramba, e pode ser que eu acabe com os meus candidatos, acabe com pouco candidato, com candidatos ruins para o resultado, com poucas opções. Enquanto que o OR é mais flexível, mais aberto. E se você tiver outros mecanismos de inteligência para o ranking, além simplesmente do modelo que nem o BM25 e tal, se você fizer BM25 em vários campos, usar PageRank, usar texto de âncora e outras coisas, você compensa o fato do OR ser mais relaxado com esses outros mecanismos que dão mais inteligência para o seu sistema. Bom, depois do BMW, em 2013, um aluno de mestrado da UFAM propôs o BMW-CS, que é um BMW que é meio híbrido de tema a tema e documento a documento, porque a gente separa a lista invertida também em duas camadas, que nem o multi-BMW ou MBMW. Então, o BMW-CS tem duas camadas, o BMW-CS o CS é de seleção de candidatos. Por quê? Porque agora, nessa primeira camada aqui, você só coloca os termos as entradas da lista invertida de maior impacto, e aqui seleciona o resto. Então você faz um corte lá, eu quero 10% das entradas maiores aqui e os outros 90% para esse outro lado. Alguma coisa assim. Esse ajuste de quanto fazer é um ajuste de experimento. Aí você começa a processar a consulta só aqui, na ideia do BMW-CS. Só que acontece o seguinte, alguns resultados que estão aqui, eles não vão entrar nos top K, porque não estão entre os 10 melhores e tal, mas eles têm, por exemplo, só uma palavra da consulta aqui, e eles podem ocorrer nessa segunda etapa. Então, imagina que eu tenho uma palavra A, que um documento tem ela aqui, mas eu não tenho ela aqui nessa lista. Só que eu não tenho aqui, eu posso ter nessa outra. Aí o que eu faço? Agora eu somo o score que eu obtive aqui com o score máximo que alguém pode ter se ocorrer nessa segunda camada do BMW-CS. Essa segunda camada tem os pesos menores, então esse peso aqui é menorzinho do que todo mundo que está aqui. Mas olha só, se uma palavra aparece aqui e não aparece aqui embaixo, eu somo com esse peso, que é o máximo que ela pode ter, e se ela tiver chance de ficar no top K, ela vai para uma lista de candidatos. Por isso que eu digo que ele é meio híbrido entre
tema a tema e documento a documento, porque você vai ter também o mesmo conceito de acumuladores aqui. Você vai ter uma lista de candidatos, você não vai guardar só os top 10, você vai ter que guardar mais candidatos. E a gente viu aqui que, por exemplo, para calcular top 10 nas bases que a gente experimentou, aqui tinha às vezes 100, em média, de 5 a 10 vezes mais candidatos do que os top que eu estou calculando. Para top 1000, então, mais candidatos ainda. Então tem esse problema aqui de eu ter candidatos que eu ainda não sei o resultado deles. Aí o que você faz? Com essa lista de candidatos, depois você dá uma passadinha na segunda fase para olhar só a segunda camada, né? E completar os pesos desses candidatos que não tinham duas palavras aqui na primeira camada. Os que já tinham, você não precisa fazer nada. Os candidatos que ainda estão incompletos, você vai ver se eles existem ou não aqui e com que peso, e vai somar esses pesos. Deu então uma pintinha aí que acabou o espaço em disco, liberei. Continuando, o BMWCS, basicamente você faz o processamento só na primeira camada, descobre os resultados, vai ter documento que só ocorreu ou na lista de cima ou na lista de baixo, e que entrou aqui como candidatos viáveis a estarem na resposta. Como é que eu estimei que eles eram candidatos viáveis? Eu somei o peso que eles estavam aqui, na lista onde eles apareceram, com o peso da lista onde não apareceram, o peso máximo que eles podem ter. Que eu pego aqui da informação do bloco max da segunda camada. Tem um bloco max na primeira camada e na segunda camada agora. E isso vai acontecer também para quem aparece nessa de baixo e pode estar na de cima. Esses candidatos são processados numa segunda fase para você ver quem que realmente, de fato, vai ficar na lista de resultados. Esse é o BMW CS.